O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Português Suave na Rádio Observador, aos domingos, episódio mais longo. Eu sou o João Costa e Silva, comigo o José Rafael Lopes e, claro, Marco Neves. Isto é sempre bom quando estás aqui connosco. Então, viva Marco, como estás? Porquê? Porque vamos aprender. E hoje vamos falar aprender de festa. Hoje vamos a festas, vamos também passear pelo país, como no mapa da língua, e ainda vamos acabar num tema um pouco mais complicado, mas eu vou dar aqui a volta para que seja mais interessante do que parece, que é a guerra que estamos agora a observar, não é? Ora bem, já Marco. lá vamos. E nós estamos aqui para simplificar também este Português Suave e Zé, ainda hoje... O Marco já sabe, mas parece que estamos a fazer aqui muito suspense, mas no final temos aqui uma novidade para os nossos ouvintes, para simplificar aqui o nosso, vamos dizer, o nosso contacto, para ser mais fácil enviar dúvidas, o que quiser. E também para podermos ouvir os nossos ouvintes. Exato. Isso mais para o final, fique connosco até ao fim. Aqui um pequeno teaser, não é? Como é que se diz, como é que eu poderia dizer isto em português? Uma pequena, como é que eu ia dizer, uma antecipação. Talvez, foi o que eu pensei. Mas teaser é sempre aquela palavra que vem à cabeça. É, claro, é como o spoiler, não faças spoilers. Exato. Vamos a isto. Marco, nova semana, temos de ir para a língua das notícias, não é? Vamos à língua das notícias. Língua nas notícias e vamos à festa. Vamos ao bailarico. Estamos na altura dos Santos Populares, não é? Já passou... Gosto muito. Santo António já se acabou, não é? Mas ainda temos alguns santos para celebrar pelo país fora e então decidi hoje falar da diferença entre São e Santo. Por que razão é que nós dizemos São Pedro e o Santo António. Santo António. E é uma regra curiosa que depois ainda por cima vai levar-nos a perceber uma característica das línguas todas, não só do português, porque isto nós olhamos só para uma palavra e às vezes conseguimos lá tirar muita coisa. Então, São é antes de qualquer som que seja uma consoante, portanto, São Pedro, São, ajudem-me aqui, São Teotónio, São, por aí fora, São João. Que vai acontecer. Exatamente. De segunda para terça. Vamos ter o grande São João no Porto, e não é só no Porto. Há mais sítios. E tenho de dizer uma coisa, estamos a falar... Na minha terra é São João. São João na Madeira, celebra-se o São João. Curioso. Podia ser outro qualquer, mas não, é São João. São João. E também há festas? Sim, imagino. Há muitas. Aliás, a festa começou na quarta-feira e vai até, não quero estar enganado, mas é até terça-feira. Portanto, muito então ficam todos convidados para São João da Madeira a São João. Eu estava a dizer que isto são consoantes, sons. Porquê? Porque imaginem que há um santo que começa por H. O H, tecnicamente, a letra é uma consoante, mas não conta para isto, porque o que conta é o som, porque quem fez esta regra não foi nenhuma pessoa num escritório a pensar, então agora, a partir de agora, antes de uma consoante é uma coisa, antes de uma vogal é outra. Não, foram os falantes ao longo do tempo. Portanto, se tivermos um santo chamado Hilário, é Santilário, porque antes de um som vogal põe-se santo. E por que razão é que esta regra apareceu? Atenção às exceções. Uma das exceções é muito importante, são todas as santas. As santas são todas sempre igual. E são, por exemplo, temos uma terra também lá bem para o norte, Santo Tirso, quando os santos estão no nome das terras, por vezes não cumprem a regra. Mas voltando um pouco àquilo que eu estava a perguntar, de onde é que vem esta regra? Basicamente, o que aconteceu foi, os falantes sempre disseram muitas vezes santo, sempre foi muito tradicional na nossa, aqui em Portugal, Portugal e não só, claro, em muitos países, dizemos santo, 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 e quando o nome a seguir começava por uma vogal, as pessoas juntavam o T à vogal seguinte, dizíamos Santo António. Isto foi feito com tanta frequência e com tanta força que até houve nomes que surgiram desta junção. Por exemplo, Santiago. Havia havia um santo que poderíamos chamar de Iago, que passou a Santiago, e depois Tiago, e o Elmo, o santo Elmo, que passou a Santelmo e passou a Telmo. Portanto, houve nomes que foram criados. Agora, claro, nós não criámos um Tantónio, que seria curioso, Santo António, ficávamos com o Tantónio, mas mesmo assim, esta junção
salvou o T. Estão a perceber? O T ficou lá guardado por causa da junção. Nos outros casos, nós fomos deixando cair dizemos tantas vezes santo, 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 ficou só san, 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 e depois mais tarde acabamos por transformar o san em são. E portanto ficámos com São João, São Pedro e por aí fora. Foram os falantes que criaram isto, e isto leva-nos a as pessoas têm tendência, já ouvi isto muitas vezes e recebo comentários a dizer que ao longo do tempo a língua vai ficando mais simples. As pessoas vão deixando cair uns sons. Não é isso que acontece. Quando os linguistas vão estudar as línguas... é o contrário. É o contrário. As línguas vão ficando mais complicadas. Porque, reparem, um som caiu, o tu caiu, mas criámos esta regra muito mais complicada. De repente, os falantes na sua cabeça têm de estar a pensar se vem uma consoante, se vem uma vogal, se é santa, se é santo, se é o nome de uma terra, se não é. E fazem isto sempre... Quando nós dizemos que os falantes têm de pensar, fazem isto sem pensar, na verdade. Portanto, fazemos isto de forma natural. E é o que acontece quando nós olhamos para línguas que ficam ou isoladas ou sem passar por certos processos, que já vou dizer quais é que são. As línguas vão ficando cada vez mais complexas ao longo do tempo com estas pequenas regrazinhas que se vão acumulando. Os processos que por vezes limpam as línguas são processos de quando um grande número de adultos aprende uma língua. Por exemplo, aconteceu com o inglês quando os vikings invadiram aquilo que é hoje o Reino Unido, mas há muitos séculos. Eles foram muitos, aprenderam o inglês assim um pouco já quando tinham 20, 30 anos e acabaram por simplificar muito alguns aspectos do inglês. Aconteceu provavelmente com o latim, que também acabou por perder certas características quando foi aprendido por todo o Império Romano. Mas são casos muito particulares. Em geral, as línguas ficam cada vez mais complicadas. E nós aprendemos isto tudo. Grande festa que para aqui vai. Eu sei que juntar santos populares à linguística parece um pouco estranho e não estou à espera que no São João, nem em São João da Madeira, nem no Porto as pessoas estejam a discutir isto, mas... Braga também é uma grande festa. Mas enfim, vão estar ocupados com outras e eu compreendo perfeitamente, e há casos em que... Alho porro também, que há muito alho porro nestes dias, é uma coisa que eu não gosto nada. Não gostas ir na rua e... Pois, olha, temos levar com alho porro. Um destes dias vamos ter de ver a origem de alho porro. Bons santos, que divirtam-se. Bons santos, fica para ti o desafio, Marco. Vamos para já seguir viagem aqui no Português Suave. Vamos até ao mapa da língua. Vamos. E no mapa da língua desta semana, Marco, pelo que sabemos, pelo que vi, que eu andei atento, tu pediste ajuda aos teus seguidores. Sim, andei a pedir, como já tinha feito há uns tempos. Houve episódios em que nós nos concentrávamos numa região, não é? Desta vez eu abri abriste a porta. Abri a porta, fiz o desafio a todo o país para ver o que é que saía. Recebi muitas, eu só vou poder dizer algumas. Algumas são... Isto acontece sempre que nós fazemos estas perguntas. Há pessoas que dizem, na minha terra diz-se assim, e depois nós vamos ver e é no país todo. Mas as pessoas têm esta... Mas é normal, isto significa que nós muitas vezes... Olha, ainda hoje, vou-te contar aqui uma coisa, não tem nada a ver, mas ainda hoje estávamos aqui na rádio e surgiu aqui uma questão. Lá em cima, pelo menos na minha zona, diz-se sarro. Sim. E aqui, nesta zona, diz-se surro. Mas também se houve sarro, talvez. Mas foi aqui uma conversa, estávamos a falar e do nada já tivemos aqui temos aqui um episódio Exato. Só sobre... Nós temos de fazer um episódio só aqui com o pessoal do Observador, se quiserem, com estas, não só dúvidas, mas também... No auditório, por favor. Vamos fazer isso, vamos fazer um episódio especial. Mas olha, vou-vos perguntar, Cibinho, tem alguma ideia? É atrás dos montes? Cibinho. É um sino? Eu não conhecia e acho que nunca tínhamos falado desta. Um menino pequenino? Não, é um bocadinho, um cibinho, dá-me um cibinho de pão. É o que me disseram. Foi o Marco Batista. Há pessoas que eu consigo ver o nome, não é? Outras pessoas não. Andar numa fona. Essa eu sei, é andar muito acelerado. Exatamente. Com muita coisa para fazer. A Joana Machado diz que é de Trás-os-Montes, mas penso que nós também conhecemos de outras zonas, andar numa fona. Vou aqui, Dala, já tínhamos falado disto, Filipe Sousa mandou-me Dala, a palavra Dala, no Alto Minho, é o sítio onde lavamos a louça. Ou a louça, dependendo da... Pois, mais uma. Se calhar lá é mais a louça. E já tínhamos falado disto, a Dala. Eu confesso que a primeira vez que ouvi falar desta palavra foi quando alguém me disse isto. Vamos continuar aqui com faz muita calma, também já falámos desta, muita calma, no Alentejo, faz muita calma, faz muito calor.
faz muito calor, e o calor leva à calma, o que levou depois àquele estereótipo que nós conhecemos dos alentejanos, mas que na verdade... Que são muito preguiçosos, não é? Eu gostava de ver pessoas de outra zona do país a trabalhar com 40 graus, mas pronto, a trabalhar eles simplesmente trabalham nas horas em que está mais fresco. E fazem muito bem. Eu às vezes brinco com a minha mulher, porque os meus sogros são alentejanos, a minha mulher também é, e eu, quando lá vou passar, eu às vezes brinco com eles não dormem, porque eu vou-me deitar e eles estão acordados. Pois. Eu acordo e eles estão acordados. Portanto, depois descansam a meio do dia, mas basicamente é mais à noite e logo de manhãzinha que as pessoas estão acordadas a trabalhar, porque é a única hipótese. E agora, temos a burra nas couves. A burra nas couves? Sim. Literalmente. Temos um problema. Okay. É a burra nas couves ou uma burra nas couves? Temos a burra nas couves, foi como disseram aqui. Giladas é o nome. Está a barraca armada. Está aqui uma situação a desenvolver-se que não está a nosso favor. Exatamente. E depois temos aqui em Salvaterra de Magos, a Diana Cardoso enviou-me balhana, que significa porcaria. E não sei se temos tempo para mais uma ou duas. Mais uma ou duas, sim, vamos. Pronto, uma que já me tinham também enviado anteriormente, que é a palavra canalha, não como insulto, mas como significado que significa criança. Sim. Essa também é curiosa. Eu uso muito. E ficar a ver navios, acho que é do país todo. Sim, essa é esta é uma expressão idiomática do país todo. Fica aqui fica para o país. E estava aqui a ver se encontrava mais algum. Uma expressão de penicheira, o mar natado de peixe, primo, que não há peixe no mar, que reparem numa coisa, se eu vos disser no mar natado de peixe, sem eu vos ter dito que era peniche, vocês associavam a que zona? Esta pronúncia. Não sou a melhor pronúncia. Eu sou péssimo com pronúncias. Bom, eu diria, se eu não fosse penicheiro, eu diria que parece muito algarvio. Não sei se concordam, de peixe. Sim. E isto é algo curioso, porque eu muitas vezes, quando ouço um algarvio a falar, parece mesmo muito alguém da minha terra a falar. Há aqui uma ligação, que não é geográfica, porque Peniche está mais a norte do que Lisboa, está no centro, não é? Mas parece haver uma ligação que é por mar, não é? E vocês não sabem. Sabemos, é o mar. Mas pronto, ficámos aqui com algumas. Fomos fazer aqui um pequeno percurso pelo país que também faz falta, não é? Ora, faz falta este percurso e faz também falta um segmento para fechar este português suave. Neste caso, os mitos e a origem da língua. E esta trilha sempre misteriosa quer dizer que tu vens aqui com algum enigma? Não é enigma, é uma origem. Pronto. Vamos a isso. Hoje não vamos falar de mitos, mas no fundo isto também podia ser a língua das notícias, porque tem que ver com a guerra que neste momento estamos a observar, mas eu decidi não falar da guerra em si, já falámos desse nome, mas sim daquilo que provocou a guerra, ou pelo menos este novo conflito entre Israel e o Irão e os Estados Unidos ali pelo meio, que tem que ver com o facto de o Irão estar ou não a criar uma bomba atómica. Então pensei em falar da palavra átomo, e portanto vamos esquecer a guerra agora, vamos olhar para o átomo, porque o átomo, e vou dar 3 exemplos de palavras que são curiosas. Porquê? Porque são palavras que têm origem científica, são palavras que têm origem no trabalho dos cientistas, de quem estuda o mundo, quem tenta descobrir o que mas que depois foram ganhando novos significados e passaram a ser palavras também que nós todos usamos todos os dias. São palavras técnicas que passaram para ou seja, para a língua geral. E a primeira é átomo, que é muito curiosa. Porquê? Porque queria dizer em grego, na origem, algo indivisível. Indivisível. E hoje sabemos que não é assim. Aliás, tudo isto que nós estamos a falar tem que ver precisamente com o facto do átomo ser divisível. A divisão do átomo levou à criação das bombas atómicas e não só, da energia atómica. Mas a palavra ficou. Isto acontece também com alguma frequência. As palavras são criadas com um significado, mudam, mas não vamos mudar a correr da palavra. Mas o que eu acho muito curioso nestas palavras e nas duas seguintes também é que nós, ao olharmos para a história da palavra, vamos acabar por perceber também a história da própria evolução do conhecimento humano. Nós pensávamos que o mundo era composto por pequenas partículas chamadas átomos que não eram divisíveis. Depois percebemos que afinal são divisíveis e que são criadas têm lá dentro outras partículas que se calhar também são divisíveis. Sim. E portanto no fundo nós, se olharmos para a palavra e se abrirmos, vamos perceber esta história. A segunda palavra é galáxia, só para dar mais um exemplo de uma palavra que queria dizer uma coisa e agora quero dizer outra. A palavra galáxia, hoje todos sabemos que quer dizer um grupo de estrelas. Sim. Um agrupamento de estrelas. Até há 100 anos as pessoas pensavam que galáxia
Portanto, começou por querer dizer aquela mancha que se vê no céu, ou quase não se vê. Não sei se alguma vez conseguiram ver a Via Láctea, porque na verdade nós quase não a conseguimos ver, porque vivemos em cidades, vivemos em sítios com muita luz, o que é pena. Um dos meus objetivos é ir para um sítio em que eu consiga ver a Via Láctea como deve ser. Mas essa mancha no céu que se via no mundo quando não tínhamos estas luzes todas à nossa volta, tinha o nome de Via Láctea. Galáxia também é uma palavra grega que quer dizer leite, que vem de leite. Começou-se a perceber depois que aquilo era um grupo de estrelas, portanto, que é o centro da nossa galáxia. Mas o que as pessoas nem sempre sabem é que até há 100 anos pensávamos que isto era tudo. Que a nossa galáxia era o universo todo, até há 100 anos. Einstein, quando fez a sua teoria da relatividade, ainda pensava que a galáxia era tudo o que existia, que não havia mais nada. E só há 100 anos, nos anos 20 do século XX, é que se percebeu que esta galáxia é apenas uma de várias galáxias. E porquê é que eu estou a falar disto? Porque a palavra foi mudando de significado ao longo do tempo por causa das novas descobertas. E por fim, apenas para terminar, uma palavra que nos andou a irritar nos últimos anos, quer dizer, sempre nos irritou, que é a palavra vírus, que começou por querer dizer qualquer coisa que criasse doenças. Aparece assim nos maias, se alguém quiser procurar, mas depois começou a querer dizer aquela partícula que não é uma bactéria, que tem informação genética, que entra numa célula e começa a controlar como se a célula fosse um zombie controlado por um vírus. Mais uma vez a palavra mudou de significado por causa das novas descobertas científicas. E ganhou significados novos. Ganhou significados novos, exatamente. Um vírus informático. Isso depois é outra questão, que as palavras tornam-se vírus, não é? Começam a viralizar. E todas elas acabam também por ter depois significados que são de metáforas. Nós também usamos galáxia para falar da galáxia dos livros, por exemplo, ou a galáxia do que for. Usamos átomo para falar de qualquer coisa que é muito pequenina. Portanto, temos e depois vírus usamos para tudo e mais alguma coisa. E pronto. Ficamos por aqui neste Português Suave, mas vamos cumprir aquilo que prometemos no início, a antecipação. Nós temos um e-mail, portuguesuave@observador.pt, com os 2 S português, sem o acento circunflexo. É por aí que podem enviar dúvidas. Também já dissemos que pode chatear o Marco Neves nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, que ele anda sempre por lá muito ativo. Mas passamos a ter agora também um número de telefone, o 91002-4185, 91002-4185, para os nossos ouvintes usarem o WhatsApp e nos enviarem dúvidas. Pode ser por mensagem de voz até 30 segundos, porque o episódio de quarta-feira também é sempre mais curtinho. Portanto, 30 segundos. Nós ouvimos as pessoas no episódio e respondemos diretamente. Identifiquem-se, digam olá e nós depois passamos por aqui esse respectivo áudio no Português Suave com as dúvidas dos nossos ouvintes. É uma forma de também tornar este programa cada vez mais dos nossos ouvintes e tê-los perto de nós. Acho que é ótimo. Acho que sim. Estou com muita curiosidade para ouvir as primeiras dúvidas. E agora vamos ouvi-los, não é? É ainda mais interessante. Nós ficamos por aqui neste Português Suave. Marco, Zé, estamos de regresso Marcamos encontro na quarta-feira. Até lá.